Olá, boa tarde para vocês, ou boa noite, ou bom dia, né? Enfim, deixa eu me fazer mais bonita. Eu estou entrando aqui ao vivo, não importa a hora que você for ver, porque ontem nós tivemos um encontro no Sisterhood muito produtivo, muito útil, muito benéfico, falando sobre uns temas que eu considero bem importante dentro do trabalho que eu faço e que, na verdade, funciona para vários caminhos distintos de vida que você está seguindo, né? Ontem no Sisterhood, no grupo, né, online de mulheres, que estamos trabalhando o masculino e o feminino dentro das mulheres, né, através das deusas e deusas, chegamos a um impasse, né? Chegamos a um impasse onde praticamente todas as mulheres, cada uma com a sua história muito diferente uma da outra e também muito similar em algumas questões, mas ambas trazendo muito medo, muita decepção, muito ter quebrado a cara já, sabe? E o quanto que isso atrapalha tanto o seu próprio desenvolvimento espiritual, e aqui eu estou dizendo espiritual de qualquer coisa que você considere como espiritual, tá? Sem dogma. E o quanto que isso está atrapalhando na expansão do próprio trabalho que elas realizam, né? Então, nós estamos conversando sobre o quanto muitas mulheres, né? O quanto muitas mulheres têm, né? Nós ali conversando o quanto nós, mulheres, temos medo, receio de adentrar alguns espaços, né? E aí espaços, seja de trabalhos do feminino, diversos, seja ligado a alguma espiritualidade, né? Alguma sanga, a algum grupo, algum desenvolvimento pessoal, de cura, enfim, né? Se a gente olhar todo o contexto de ofertas que nós temos, né? De ofertas de desenvolvimento, de ofertas de trabalho, de ofertas de terapias, enfim. Chegamos num ponto comum de que praticamente todas nós passamos pelo pão que o diabo amassou e o quanto isso nos tornou muito receosas mesmo, né? Talvez excessivamente críticas, excessivamente cuidadosas e excessivamente também temerosas de certas coisas, né? Sabe aquela coisa que você já olha com 10 pés atrás, né? Isso porque muitas delas passaram por coisas muito graves, né? E apesar de eu manter uma certa reserva, né, com a minha história, com o meu caminho, com a minha privacidade, eu posso compartilhar que eu também, ao longo desses 18 anos já de caminho, me deparei com muitas coisas muito duras, se a gente pensar, né? Da gente olhar aquelas coisas e cada vez que eu ia me desiludindo e me ferrando e decepcionando e me deparando, né, com todo o lado, né, manipulador mesmo, né? Eu já não acho nem mais que é sombra do ser humano, não é só sombra do ser humano, né? Porque a gente trabalha muito com as questões da sombra, é mesmo gente mau caráter, gente que está ali só para agregar, né, cordeirinhos e discípulozinhos, que usa né, aquele aparato espiritual e que está causando muitas vezes mais mal do que bem, né? E ao longo da minha jornada isso aconteceu várias e várias vezes, algumas histórias se repetindo, né, constantemente, trazendo bastante decepção e trazendo aquele receio de, agora eu vou me preservar, né, porque tá difícil, né, tá difícil. Não que não haja coisas boas, mas, né, tem coisas que são, quando a gente trabalha com questões espirituais, questões terapêuticas, isso pega muito, né, porque geralmente essas coisas te pegam em momento vulnerável, né, e geralmente essas coisas estão ali, né, já muito bem esquematizadas, engatilhadas para pegar as pessoas na sua máxima vulnerabilidade, né? Então, nós nos percebemos nesse lugar de querendo preservar essa vulnerabilidade,
Mas, ao mesmo tempo, a gente compartilhou e conversou sobre o quanto que esse medo, esse receio, essas decepções, essas desilusões e toda essa história, né, da gente ter visto as coisas como elas são e não como as pessoas se colocam aí, né, esses guruzinhos, esses esquematizinhos aí que parece tudo muito bonito, mas é ou muito vazio, ou muito superficial, ou sim muito, né, esquematizado para simplesmente nutrir aquele ego ou uma agenda não muito elevada, como se supostamente está vendendo, o quanto que isso também prejudica o nosso próprio desenvolvimento espiritual, né? Que a gente estava conversando sobre a questão de se nós temos tanto medo de ir em busca de ir se desenvolver, de ir atrás dessas coisas, o quanto que também nós estamos com esse mesmo medo voltado contra nós, né? Quanto mais cagaço, quanto mais medo, quanto mais receio, quanto mais muros e quanto mais proteções eu crio quanto o exterior, mais eu também estou criando, estou fazendo isso no meu interior, né? E aí a gente conversando sobre o quanto realmente a gente está nesse, né, lugar de também estar prejudicando o nosso próprio avanço interno por conta desses medos, por conta dessas decepções, por conta desses receios, prejudicando a nossa própria jornada, né? Porque a maioria de nós já fizemos muito curso, já fizemos muitos trabalhos, ou seja, a gente já tem muitas ferramentas, a gente já tem muitas coisas para usar que poderia nos beneficiar. Só que porque nós vivemos nesse medo, e temos que lembrar que a gente também tem um medo coletivo, que é um medo, né, que o patriarcado também coloca em nós, que fica presente no nosso, né, no nosso inconsciente aí coletivo, o quanto que isso está evitando com que, por exemplo, a gente tenha disciplina, com que a gente realmente use aquilo que a gente estudou, né? Tipo, você investiu, e às vezes a gente faz investimentos muito alto, né? A gente conversando ontem, eu faço investimentos muito altos, por exemplo, então, como assim você não usa, né? Tipo, você fica jogando dinheiro para o céu, então, né? Tipo, desperdiçando dinheiro. Não que nenhum conhecimento é desperdício, né? Não é nesse sentido de conhecimento é desperdício. Todo conhecimento é conhecimento, mas ele precisa de movimento para gerar sabedoria, porque senão ele fica lá, né? A gente fica acumulando coisas e sem tendo coragem de ir para lugares onde elas poderiam nos levar. Então, a gente fica meio que vivendo também num lugar muito superficial, né? Das coisas que a gente buscou, agregou, somou, por medo, né? Por receio, por ainda estar ferida, por ainda estar decepcionada, por ainda estar magoada, por ainda ficar naquele lugar tipo, não confio em ninguém. Então, a gente não consegue confiar nos nossos próprios processos, né? E eu vejo muito isso, eu vejo muitas mulheres no lugar, né? E, claro, homens também, mas, né, como eu trabalho mais com mulheres, eu vejo muitas mulheres desconfiando dos seus próprios processos, confiando da sua intuição, desconfiando do que está conseguindo, não conseguindo apreciar o que já conseguiu, sempre buscando mais e mais, e não consegue ficar ali, né? Você já está num lugar, fica, usufrui, né? Segue as etapas que estão ali e vai usufruindo, vai evoluindo dentro do que você construiu, né? Então, a reflexão aqui que a gente trouxe é o quanto que todas essas questões, todas essas feridas estão prejudicando-nos em 3 âmbitos: no interno, no nosso próprio desenvolvimento, né? No externo, em ofertar esses tipos de trabalhos e perceber a dificuldade de fazer com que as pessoas cheguem até você, né? Exatamente porque muitas delas estão nesse lugar que você está, né? Ou seja, você está nesse lugar, né, de medo, então as pessoas também estão com medo. E como que a gente quebra esses receios, como que a gente quebra esses medos, como que a gente quebra esses pré-julgamentos, sim, porque muitas pessoas já julgam as coisas que ouvem sem sequer saber do que se trata, né? Exatamente porque dentro do paradigma patriarcal a gente apenas ressalta e celebra o que é científico, o que é comprovado, o que é certo, o que é concreto, o que é, né? E a gente está no momento falando essas coisas concretas, e aí quando a gente traz outras questões que são sutis, né? Que são ritualísticas, que são do feminino, que são de outras coisas, a gente já fica com o pé atrás. Já eu não preciso disso, isso aí é tipo bobagem. Então a gente já meio que desmerece também certas coisas, porque essa é a cultura patriarcal. A gente não celebra e não honra
as coisas que vêm do feminino, e as coisas do que vêm do feminino são esse lugar, né? Mas percebam como a gente não reverencia e não honra as artes, no geral. A gente acha que quem é artista está perdendo tempo, que não é profissão, né? Então, a gente acha que uma pessoa que trabalha com terapia tem que trabalhar de graça. Então, a gente tem muitas crenças que são dessa cultura patriarcal que não valorizam nada disso, né? Elas valorizam certo tipo de coisa, e quando saem desse quadradinho, né? Porque o patriarcado é muito quadradinhos, né? A gente põe as coisas nos quadradinhos. E aí, quando a gente tira as coisas do quadradinho, né? E a gente rompe esses quadrados, a gente já não sabe lidar. Então, a gente já vai com o olho torto e acha que isso daí é tudo bobagem, eu não preciso disso, é perda de tempo, não serve para nada, né? Então, e é muito estranho, né? O que é servir para alguma coisa, né? Servir para nada, né? É muito estranho. Será que tem alguma coisa que não serve para nada, né? De onde vem isso, né? De onde que vem essas questões? Então, acho legal, eu quis compartilhar essa reflexão com mais pessoas, porque eu acho essencial. Eu vi ali o quanto nós, mulheres, precisávamos desabafar, nós estávamos todas sobrecarregadas com essas coisas todas, né, com esse peso todo, né, a gente já tem diversos medos, e o quanto é importante a gente conversar sobre medos como esses, porque a maioria das mulheres que vêm até mim não estão conseguindo prosperar no trabalho, né, não estão conseguindo prosperar na sua prática, não estão conseguindo evoluir na sua prática, não estão conseguindo expandir os seus trabalhos, elas estão sofrendo, estão mendigando, estão pedindo por favor para que as pessoas vão fazer os trabalhos dela, né? E o quanto isso é horrível, né? Por que a gente está nesse lugar, né? E é claro que nós estamos trabalhando isso dentro do reequilíbrio de pai e mãe, né? Deusas e deusas, porque sim, esse desequilíbrio aí de só trabalhar com o feminino e esquecer o masculino também está gerando questões, então, né? Eu estou cada vez mais puxando mais e mais pessoas para esse lugar de trabalhar com essas duas energias juntas, exatamente para que a gente saia desse lugar, para que também o masculino mais saudável traga coragem, né? Traga confiança, traga essa capacidade de se jogar, de pular do precipício, né? E de manter a disciplina, de manter a constância, de manter o ritmo, né? De manter a profundidade, né? Que o feminino traz, e trabalhando junto mesmo, né? Então, o quanto esses medos muitas vezes prejudicam, né? Eu vejo as mulheres com dificuldade de colocar em prática no seu dia a dia, por exemplo, todas as coisas que elas têm de aprendizado, né? Ou seja, a gente está com tanto medo, com tanto receio, com tanta desconfiança, com uma carga aí tão pesada e restritiva, que já está se voltando contra nós, né? Nós não estamos conseguindo sair do lugar, né? A gente não sai do lugar ou a gente fica numa superficialidade, né, dos trabalhos, que é o que a gente está falando, né? O quanto que muitos trabalhos ficam só na superfície, né? Só no oba-oba, só no flores e amor e liberdade, e sem trabalhar com as suas profundezas, com as suas sombras, com os espinhos, com, né, o lodo, com a lama, com, né, tudo aquilo que tem que ser olhado, sim, né, internamente, coletivamente. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar, né? E a gente tem que reconhecer primeiro onde que eu tenho medo, onde que eu tenho receio, onde que eu tenho desconfiança, onde que eu não me permito, onde que eu fujo, onde que eu evito, para saber onde que na minha vivência interna, onde que eu estou fazendo esses processos, sabe? Olhando para toda a bagagem que você tem, o que você de fato usa, que tipo de... E aí, rituais, a gente falando que tipo de ritmo que você desenvolveu, porque o ritual, ele também é essa coisa de criar ritmo, de criar repetição, de criar constância, de criar significado, né? De tornar aquilo algo com significado, algo com uma qualidade do sagrado, que é com uma qualidade de profundidade, com uma qualidade de realmente mudar alguma coisa, né? Não ficar só no cotidiano, no mundano, mas permitir-se ser mudado e tocado por aquilo, né? Então, onde que estão essas travas, essas barreiras? Onde que a gente levantou um muro que não permite que eu seja tocado por algo ou que alguém venha e me toque também? O quanto que eu estou me isolando, né? Eu permaneci muito tempo isolada, né? Exatamente porque eu me decepcionei muito, por exemplo, no universo do yoga e do círculo de mulheres também. E aí eu tive que construir uma outra jornada, uma outra história, só que eu construí meio que afastadinha, né? E eu me vangloriava de falar, eu sou super off-profile. Como se isso fosse bom também, né? Como me esconder é bom, é a solução? Não resolve. Porque quando a gente está escondido, a gente ainda está lá, né?
ferido, tremendo e desejando X coisas que a gente não consegue deixar nem que as pessoas nos ajudem, né? Nem com que as ferramentas que a gente tenha também nos ajudem. Então, a gente tem muitas coisas que poderiam nos ajudar, que poderiam nos mover, que poderiam transformar a qualidade do seu interno, das tuas emoções, dos teus pensamentos, da tua energia, do teu espiritual, enfim, de todos os níveis, e a qualidade do trabalho que você faz, mas a gente não permite, né? Porque a gente ainda está na raiva, a gente ainda está culpando os outros, e a gente não para sentar aqui e falar, bem, vamos lá, a realidade é essa, eu passei por isso, me decepcionei com aquilo, descobri tal, vi que isso aqui é uma mentira, que isso aqui não serve para nada, que isso aqui é uma superficialidade, tudo bem, a gente está aqui para usar o discernimento para isso, né? Bobo de nós achando que a gente não julga. O julgar é saudável, é uma qualidade do ego de nos julgar para nos proteger, para que a gente faça escolhas pautadas num discernimento saudável, né? E não aleatoriamente julgando, né? Sem propósito algum, mas se eu uso o discernimento, eu vou fazer decisões que me protegem, muitas vezes, de cair numa furada, né? E eu já caí em várias furadas, então eu sou expert, eu posso falar disso aqui 10 dias para vocês, o ano inteiro, porque as coisas sempre chegam ao meu conhecimento, é impressionante. Aí tem configuração astrológica que mostra isso, eu sempre vou descobrir. Aquele fulano lá, super badaladinho, nossa, tá bombando lá, e aí eu chego, descubro todas as coisas, falo, maravilha. Nós somos seres humanos, gente, e não é só isso, tem seres humanos que são mau caráter mesmo, tá? Que não estão com proposta nenhuma, a não ser a sua própria agenda. E a gente tem que sair de um idealismo de achar que isso não existe, porque isso existe sim em todos os meios, né? E o espiritual, terapêutico, religioso, acadêmico, não tem nenhum lugar que não esteja suscetível a isso, né? Todos nós estamos suscetíveis a isso, mas uma coisa que eu uso para mim, não sou perfeita, mas eu fico muito vigilante, né? E o que eu uso é tudo aquilo que todas aquelas emboscadas que eu caí, todas naquelas furadas que eu caí, como que eu uso? Eu uso como um exemplo do que não fazer, né? Então, eu vou criando os trabalhos e eu já sei o que eu não devo fazer, o que não é bom fazer, o que eu não gostaria de fazer com ninguém de forma alguma. Então, é ótimo, me serviu como um puto exemplo. Querendo ou não, esses são os nossos melhores professores, né? Eles nos ensinam muito onde não seguir, o que não fazer, né? Que prática você estaria perdendo tempo da sua vida. Então, é fantástico, né? Se a gente olhar para esse lado, para onde você não deve ir, para onde você está tendo desatenção. Então, todos esses lugares são para isso, é para redobrar a tua atenção e te ensinar coisas que não deve fazer, né? Isso aqui não é. Isso aqui é bobagem, isso aqui é perda de tempo, isso aqui é só palavras bonitas, isso aqui é só Tem gente que é muito teatral, né? Isso aqui é só um teatrinho que colocam para você, mas por trás não há alma, né? Não há profundidade, não há ancestralidade, não há enraizamento, né? De embasamento, que não é só de pesquisa, mas de vivência real, né? De bancar o que a gente está falando, né? Então, aqui dentro dessa questão do medo, das feridas, das ribanceiras que a gente já despencou, né, e das máscaras que já caíram e que nos decepcionaram profundamente, né, o que eu estou falando aqui não é das expectativas, tá, porque a gente sim tem expectativas com o outro, a gente coloca idealizações no outro, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de quando a gente cai em furada real mesmo, de, não ter farejado que aquilo lá era, sabe, que aquilo era ruim, né, eu conheço muitas pessoas de diversos meios que saíram feridos, assim, sérios, né, sérios mesmo, não só psíquicos, não só emocionais, mas muitas vezes físicos, muitas vezes em graus, sabe, gravíssimos, assim, prejudiciais mesmo, né? Então, é claro que a gente tem que ficar alerta, mas também nós não podemos criar um alerta que nos evitem de ir em lugares que têm muitas coisas boas para oferecer, né? Eu vejo, por exemplo, quantas mulheres chegam para mim desiludidas, né? Eu achei que as deusas tinham me abandonado, eu nunca mais queria pisar num círculo de mulheres na minha vida, eu odeio essa papagaiada de sagrado feminino e essa coisa de empoderamento, quero que todo mundo se exploda com essa merda aí que fica falando. E eu super entendo, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso está evitando com que você, de fato, encontre um lugar que poderia, sim, te suprir de uma forma honesta, genuína,
e te mobilizar para uma transformação profunda, né? Então, quando a gente entra nesse lugar de já tá achando tudo como uma bosta, como errado, como, né, como algo que não é bom, que não serve para nada, aí a gente já está se fechando para o nosso desenvolvimento espiritual, a gente fecha essa porta, né? A gente fecha esses caminhos, eles ficam fechados, né? Porque eles já estão ocupados com toda essa dor, com toda essa decepção, com toda essa frustração que a gente não elabora, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso. E ontem a gente falou sobre isso, falou sobre as nossas dores, sobre as nossas decepções, sobre o que a gente encontrou no caminho e de um lugar genuíno, de um lugar de simplesmente eu preciso falar sobre isso, porque senão eu vou continuar nesse lugar para sempre, né? Eu vou continuar sempre tendo dúvida do meu caminho, sempre perdida, sem saber o que fazer, sempre patinando para conseguir, sabe, ter pessoas participando das coisas que você oferece, exatamente porque esse lugar existe dentro de você. E às vezes não é só você, é o coletivo. A gente carrega um coletivo dentro de nós, um coletivo do feminino, principalmente se você é mulher, né? Então, o que a gente faz para trabalhar com todas essas dores, com todas essas sofrências mesmo que essas mulheres passaram por sim ter caído em ciladas que muitas vezes custaram a vida delas, né? Que custaram muitas vezes a fé, né? Acabaram com a fé, acabaram com o amor, acabaram com a confiança, acabaram com tudo, né? Então, isso pode acontecer. Eu já peguei muitas mulheres assim e eu já fui em vários momentos uma mulher assim, né? Mas é que eu tenho uma resiliência que eu não desisto. Então, por mais que eu tenha me decepcionado com muitas coisas do yoga, eu continuo praticando yoga e dando aula. Eu continuo fazendo as coisas do Sagrado Feminino, mas tentando, então, aproveitar essas coisas que o universo e que as minhas, né, as forças que me guiam me apresentaram, como então, se você quer seguir nesse trabalho, então eu vou te mostrar as coisas que você não deve fazer, hein? Eu vou te mostrar como que você não deve ser. Então, eu uso dessa maneira, porque assim eu ressignifico as experiências. Porque senão eu vou ficar com ela só na dor, só na sofrência, só na desconfiança, eu vou me tornar um ser muito fechado e não vou me permitir crescer espiritualmente, que é uma necessidade que, por exemplo, eu tenho e que todo ser humano tem. A espiritualidade faz parte da humanidade, né? Todos nós temos a nossa forma de conexão, de busca e de desenvolvimento interno que muitas vezes a gente deixa de encontrar o caminho por conta disso, né? E como que a gente acha uma solução, né? Porque a questão que a gente estava falando ontem é como que a gente acha uma solução para sair disso, né? Como que a gente acha uma solução para essas experiências serem construtivas, né? Para decepções sérias, muitas vezes que você passou, serem construtivas, de repente você trazer uma nova realidade, né? Quando eu desenvolvi os trabalhos que eu faço, né, que é um trabalho super único, por exemplo, das jornadas presenciais, eu fui trazendo tudo aquilo que eu nunca tive, que eu gostaria que elas tivessem, tudo aquilo que eu gostaria de ensinar de um outro lugar, tudo aquilo que eu gostaria de, sabe? Então eu fui trazendo, é a minha experiência, mas ainda assim eu vejo que tem muitos bloqueios, né, para as pessoas chegarem até mim. Às vezes elas vão chegar muito feridas, muito desconfiadas, muito, né, não sei bem, isso daí para mim, né, quantas, não preciso disso. A gente precisa da gente mesma, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está precisando de algo, né, sei lá, da onde que às vezes a gente tem crenças e ideias, né? Acho que a religião também fere muito. Eu vejo muitas pessoas feridas por conta de caminhos religiosos e dogmáticos, né? E graças aí às deusas e os deuses, essas pessoas chegam até mim. Eu acho isso muito legal, pessoas que passaram por experiências religiosas traumatizantes, né? E muitas vezes queriam abandonar tudo. E eu já tive aluna que virou para mim e falou assim: obrigada, você me fez retornar a minha fé, a minha religião, a minha devoção ao meu caminho, porque eu tinha, tipo, abandonado tudo. E o quanto que é isso, né? O quanto que é uma oportunidade da gente se reencontrar, né? E abrir esses caminhos, né? Como se a gente fosse um sol que está apagado, né? Sem os raios de sol poder brilhar, né? E a gente não brilha na nossa totalidade porque aquele raio está com medo, porque aquele raio está puto, porque aquele raio foi ferido, porque aquele raio foi violentado. Isso é realidade, isso acontece nesse meio espiritual, que é sombrio, que é mal, né? Tem alguns caminhos muito maus mesmo. E eu já vi muita maldade, né? Então,
como que a gente quebra isso? Porque eu quero muito que todas as mulheres consigam fazer os seus trabalhos, consigam prosperar, consigam ter sucesso, consigam se expandir, sabe? Consigam tanto se expandir nos seus trabalhos, no que está oferecendo, e conseguir convidar as outras mulheres para virem sem terem medo, né? Mas, claro, sempre farejando aquilo lá, né? Desenvolvendo o seu próprio faro para saber onde que não deve ir, né? E ouvir os avisos de é melhor você não pisar ali, isso aqui não tem a ver com você, e ficar ligada que isso está te dando um alerta, mas que também que a gente possa conseguir convidar essas mulheres, né? E o grande questionamento da gente ontem é o que, que a gente tem que fazer, onde que a gente vai encontrar soluções, né? Porque a gente fazer o nosso trabalho correto é a parte mais importante, mas ainda assim, como que a gente consegue trazer essas pessoas que estão feridas como a gente, né? E falar para elas, olha, aqui está tudo bem, aqui é seguro porque eu já estive em lugares onde eu não me senti segura, eu já estive em lugares onde eu vi pessoas sendo feridas de diversas maneiras, e eu não quero que isso aconteça com você, porque isso já aconteceu comigo, e como que a gente pode, então, criar espaços de acolhimento e chegar até essas mulheres e perceber que elas estão seguras e que elas podem ser acolhidas, e o quanto que a gente tem que trabalhar isso com a gente, para que a gente se sinta segura, a gente se sinta acolhida e a gente se sinta relaxada para poder fazer as nossas práticas, para poder colocar em prática o que a gente investiu de dinheiro, de tempo, de vida, né? Seja nos cursos, nas nossas formações, que estão aí ao léu, esquecidos, perdidos, por conta de tantas questões que muitas vezes fazem com que a gente deixe isso para lá, e aí a gente está se deixando para lá, né? A gente está se deixando de se cuidar, deixando de se estimar, deixando de se amar, deixando de se nutrir, deixando de crescer espiritualmente e profissionalmente, né? E dentro do campo, né, do feminino, né, e possibilitando uma cura também no masculino por conta dessas restrições que a gente vai se colocando por conta das experiências difíceis e traumatizantes que a gente vai passando, né? Então, eu não sei se isso ressoa em vocês aí, mas isso ressoou muito ontem entre nós e continua ressoando. E eu sei sim que isso é um obstáculo palpável para que mais e mais mulheres consigam se trabalhar e se desenvolver, né? Das diversas maneiras que existem para que elas possam fazer por isso, né? Eu sou só uma mulher com um caminho, mas existem muitas mulheres com muitos caminhos de verdade, sinceros e verdadeiros, assim como há muitas que não são. E como que a gente, né? Como que a gente quebra isso mesmo? Quebra isso e constrói uma outra realidade, porque a gente pode construir sim. Mas aí a gente vai ter que entrar no lugar de verdade, a gente vai ter que entrar no lugar de respeito, a gente vai ter que entrar no lugar de preservação, de, sabe, guardar profundamente as histórias daquela mulher, não, sabe, resgatar aquele lugar de tenda vermelha mesmo, onde a gente podia entrar e sabia que a gente podia ser restaurada, que a gente podia ser amada, que a gente podia falar o que fosse, que a gente seria acolhida, e que a gente iria ouvir histórias, que a gente iria aprender com as histórias das outras, com as histórias dos mitos, com as histórias das deusas, com as histórias das nossas antepassadas, e que a gente ia colocar em prática as ferramentas e todas as práticas terapêuticas espirituais que a gente já aprendeu e que existe à nossa disposição nesse mundo, e que a gente podia compartilhar isso, crescer, desenvolver isso, e crescer espiritualmente, crescer como irmandade, crescer no mundo como uma sociedade, né? Então, se isso ressoa em você, se isso movimenta algo em você ou fomenta coisas que você pode trazer aqui, eu quero que você comente, eu quero que a gente pense como mulheres, que a gente pense como, não só pessoalmente para você, né, o que você poderia fazer para você, mas o que a gente poderia fazer como um todo. Eu vim aqui para que a gente possa pensar juntas e que para a gente possa criar soluções juntas e que para a gente possa se ajudar a diminuir esses espaços de separação e isolamento no qual muitas mulheres ficam por conta das vivências anteriores passadas por elas, não muito boas, não muito saudáveis, não muito benéficas, né? Como questões até de assédio, enfim.
X coisas, eu sei que vocês já sabem, por isso que eu nem estou citando muito, vocês já sabem todas as coisas que a gente pode passar. E o quanto de mentira ainda há, né, hoje no mundo aí, com o nome de gurus e com o nome de lugares incríveis, iluminados, e que lá por trás não é muito bem isso, né? Então, fica aqui esse convite para todas que ressoaram, para todas que sentirem esse movimento interno de virem aqui e pensarem juntas, tá? Não é soluções perfeitas, não é a fala certa, não é a solução mais mirabolante, mas sim da gente poder aqui colocar a palavra e quebrar essas barreiras que estão te dificultando a ter a tua evolução interna na tua vida, a ter o teu caminho, né, construído na vida e a ter uma vida, sim, por que não, de mais realização, de mais sucesso, de mais felicidade, de mais alegria, de mais plenitude e abundância, porque sim, isso também é nosso, de merecimento, principalmente de merecimento pelo envolvimento, desenvolvimento, investimento que a gente se coloca, né, como cada uma aqui como uma buscadora, tá? Então fica aí esse convite para todas vocês buscadoras, para virem aqui e conversarem e compartilharem e pensarmos juntas. Eu quero mulheres aqui que pensem juntas e que através desse pensar consiga realmente movimentar essa, né, essa egrégora aí de peso, de dor, de cagaço, de medo, de pavor, de evitação e de tudo isso que a gente já conhece, que está evitando com que a gente cresça, evolua, se desenvolva e de fato mude, né, alguma coisa, tá? Então, estou passando aqui para isso. Eu vou ficar aguardando aí os comentários, tá? De vocês. Eu vi aqui que tem gente ouvindo. Essa partilha está gerando muitos insights interessantes da Marcele. Algumas mandando beijos, beijos para todas, falando que já caíram em ciladas. A Ellen compartilhou algo maior. Muito legal, Ana. Obrigada por compartilhar as suas palavras, ideias, ações conosco por aqui. Dá para assistir depois. Ela disse que ressoa bastante, né? Então, vai ficar aqui esse espaço, né, do vídeo que vai ficar aqui para vocês assistirem depois, compartilharem, chamarem mais mulheres para a gente conversar aqui, para a gente trocar ideias, tá? Podem colocar aqui nos comentários que eu ouço, tá? Eu recebo vocês. Se quiserem também mandar e-mail, pode mandar, né? Não tem problema. Lá através do site do Devichala, você também pode me contatar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o site, então você pode entrar lá e conversar comigo também. E você pode vir até mim, né? Eu estou aqui sempre recebendo as mulheres, tanto nos grupos quanto nos atendimentos, e eu recebo muitas mulheres que, assim como eu, sofreram e que hoje em dia conseguem ver e vivenciar essa espiritualidade de um outro lugar, vir e vivenciar essa espiritualidade de um lugar onde pode sim ser muito benéfico, onde pode ser sim muito positivo, onde pode ser sim muito libertador, e assim, através dessa troca, através da fala, através do compartilhar, a gente pode sim até alertar umas às outras, né? Alertar umas às outras para não caírem furadas nas mãos de gurus, nas mãos de seitas, nas mãos de lugares mal intencionados. Assim como a gente também pode criar uma nova realidade. Lugares que sim estão num propósito de transformação, de libertação, que estão no propósito do servir a algo realmente maior, sem essas manipulações, né, desnecessárias, mas que são inevitáveis dentro desse Kali Yuga, que é a fase que a gente está, né? A gente está nessa era negra, nessa era de as coisas tudo de ponta cabeça, né, do avesso, então é normal, tá? Então eu fico aqui, eu estou à disposição para ouvir vocês, receber vocês, e de verdade vamos fazer um movimento honesto, tá? De mudança, e eu realmente estou aqui, tá? Escrevam nos comentários, chamem mais pessoas para virem ver e virem compartilhar, porque eu quero que a gente pense juntas, tá? Eu quero que encontremos soluções juntas. Homens também são super bem-vindos para compartilhar as suas histórias, que eu tenho certeza, eu conheço muitos homens que passaram por
várias enrascadas, tá? Em lugares de supostamente espiritualidade, cura e terapêutica. Então, você pode vir aqui também compartilhar a sua história e também trazer insights para todos nós podermos nos desenvolver internamente e nos expandir na vida, né? Tendo sucesso, tendo realização, tendo tudo aquilo que a gente pode ter e que não precisa ser negligenciado de nós. Tá bom? Então, estamos aí, estou aqui por você. Pode me procurar da forma que for melhor, tá? E uma linda semana para vocês, nós vamos nos falando, tá bom? Espero que esse vídeo te sirva e eu vou aguardar ansiosamente o que você tem para me dizer. Tchau, gente. Namastê.